Fala, perdidos, tudo bem? Hoje a gente vai tentar dar vida a um monstro. É a minha primeira vez montando um computador, mas eu acredito que eu tenho feito muito bem a minha lição de casa. E a gente vai tentar isso aqui, cara. Eu vou tentar montar um PC focando muito num custo-benefício e muita potência. Tanto que a gente tá tentando rodar aqui o Resident Evil Hacking e o GTA 6, que tá pra lançar, cara. Então a gente tá se preparando pros jogos das novas gerações. E acompanha aí todo esse processo, tá bom? A gente vai começar com o nosso unboxing. Tá passando na tela a gente abrindo as caixas, cara, que é a parte mais satisfatória do vídeo todo, na minha opinião. E do processo também, cara. É muito bom você abrir, ver as coisas com cheiro de novo, ver as coisas com aqueles pacotes de proteção. Dá até medo, de verdade, mas é uma sensação muito boa, cara. Galera, mas antes da gente iniciar, eu vou começar a dar uma dica pra você que tá tentando montar o seu computador também. Eu passei alguns problemas e eu quero tentar mostrar pra vocês o caminho das pedras, tá bom? E a dica número 1 pode ser besteira pra quem já sabe, mas, cara, pra quem não sabe, isso vai fazer uma diferença absurda. Porque você pode estar correndo um risco no seu computador e você não sabe. Mas a dica número 1 de ouro, pega aí já seu lápis pra anotar. É bem tranquilo, na verdade. Inclusive, no meio do processo eu até gravei que ele vem um aviso, veio na placa de vídeo, tá? Um aviso, e esse aviso é muito importante, que é basicamente a seguinte dica: lave muito bem as mãos. Lava outra, mão, lava uma. Como a gente tava falando, e seque, tá? Seque bem, lave bem. E depois disso, encostem numa chapa de metal aí, depois que vocês lavarem as mãos. E de preferência, tá? De preferência não, obrigatoriamente uma chapa que não seja pintada, tá? Porque a tinta, ela acaba agindo como isolante. E por quê? Porque, para quem não sabe, o nosso corpo, ele trabalha com eletricidade estática. Então, a gente tem uma carga dentro da gente, né? Uma carga elétrica. E os componentes, tanto a placa-mãe como cada componentezinho que faz parte desse mecanismo, eles são muito sensíveis, cara. Então, um simples toque da sua eletricidade estática, ou simples toque do seu dedo em algum componente ou até na placa-mãe pode queimar a sua peça, cara. Então, a primeira dica é muito importante, galera. Lave as mãos e sequem muito bem. E descarreguem essa eletricidade estática segurando algum metal. Se você não tiver nenhum metal aí por perto, uma boa opção é você pegar a própria fonte, sabe, do que você comprou para montar o computador. Pega a fonte, segura ela um tempinho assim na carcaça de metal dela, que você já vai dar a descarregada aí, uns 30 segundinhos aí segurando a fonte, já ajuda já a descarregar essa eletricidade estática, tá bom? Eu já ouvi mitos, tá? De coloca a mão na parede e espera um tempinho com a mão na parede ou com a mão no chão que vai passar. Mas, cara, hoje em dia as tintas, elas são tintas que agem como isolante, tá? Então, o chão, piso, madeira, carpete ou parede de tinta, gesso, alvenaria, tipo, galera, isso tudo são materiais isolantes, ou seja, se você colocar a mão, não vai descarregar do seu corpo, você vai continuar com a sua eletricidade estática lá, acreditando que descarregou, cara, e isso pode dar um problemão pra você, tá bom? Então, anotaram aí a dica número 1, vamos seguir pro vídeo. Beleza, vamos começar nossa montagem. Aqui a gente tá com a nossa placa-mãe e a gente vai começar montando, porque ela é o cérebro do nosso computador. Então, antes da gente colocar ela no nosso gabinete e ficar tentando enfiar as peças no gabinete, a gente vai montar ela toda em cima da própria caixa dela e depois a gente vai tacar ela pronta já no gabinete. Assim evita de ficar mau jeito, sabe? A gente tem espaço para trabalhar fazendo assim. Então, vamos começar aqui pelo processador. Vamos abrir essa proteção dele aqui. Pra gente abrir essa proteçãozinha, a gente tem uma alavanca aqui do lado do encaixe do processador que a gente vai ter que pressionar lá para baixo e puxar levemente para a esquerda, que aí ela já vai liberar aqui a gaveta pra gente colocar a nossa peça, tá bom? E perdidos, a gente tem que ter muito cuidado, porque nessa parte aqui, cara, a gente tá correndo o maior risco, acredito eu, assim, de montar um computador, porque o processador é o que manda em toda a placa-mãe. A energia vai chegar ali no centro de processamento e o processador vai fazer esse trabalho de distribuir corretamente a quantidade certa para cada peça. Ele vai manter esse equilíbrio, sabe, da placa-mãe inteira. E eles têm uns dentinhos muito sensíveis, então nunca, em hipótese nenhuma, passe uma escova nos dentes. Coloque o dedo nos dentes. Galera, nunca de hipótese nenhuma, manuseie, sabe? Tente, não sei, caiu uma poeira ali. Cara, não.
Não tem que enfiar o dedo, precisa de métodos na internet para você conseguir tirar, porque se você colocar o dedo, fizer o mínimo de pressão, você vai amassar. Então aí você viu, né, que eu tive que pedir ajuda até dos especialistas, chamei o Julinho aqui para ajudar na montagem, e a gente tá aí quebrando a cabeça, cara, para pôr o processador com o máximo de cuidado possível. Para pôr o processador não tem muito segredo, tá bom? Ele vai ter todo o encaixe correto, e se você encaixar errado, ele nem mesmo vai entrar. Então, bom, lógico, nesse modelo meu, pelo menos, né? E se você tiver em outro modelo, alguns até mostram o lado correto para você encaixar, dependendo da sua placa-mãe. Então, tome muito cuidado, pesquisem bem. Galera, lembrando que isso daqui é um processo que envolve muito dinheiro, muito gasto. Então, tem que ser feito com toda a segurança e com o maior cuidado possível. Beleza, processador posto. Então, agora a gente vai colocar nossas RAMs. Aqui no nosso setup, a gente está usando duas memórias de 8, totalizando 16 de RAM. Beleza, agora com as RAMs colocadas, eu vou colocar o cooler. Por que eu deixei para pôr o cooler depois das RAMs? Cara, porque senão ia ficar muito complicado de pôr as RAMs ali. Lógico, nada impossível, mas ia dificultar um pouco mais, então eu decidi pôr as RAMs primeiro. Agora a gente vai fechar com o cooler, o nosso processador. Lembrando que o meu cooler ele já veio com a pasta térmica, tá bom? Então por isso que vocês não viram eu aplicando a pasta térmica. Mas se o seu cooler e o seu processador não vier com a pasta térmica, é bom você colocar uma, tá bom? E procurar bem também a pasta térmica. E lembra que tem que colocar só um pinguinho, galera. Não pode fazer aquela borrifada, porque a pasta térmica também é condutora de energia. E se de repente cai um pouco na sua placa-mãe, pode até que, tipo, condenar a sua placa ou acabar queimando algum componente seu, tá bom? E então aqui a gente tá colocando o cooler, como vocês estão vendo no vídeo. E quando a gente foi apertar o cooler, o que a gente fez? A gente apertou em X. Cada canto do cooler tem um parafuso. São 4 parafusos ao todo. A gente começa no primeiro parafuso, depois aperta o quarto, depois volta pro terceiro e fecha no segundo, fazendo um X, sabe, na hora de firmar. Porque se você colocar primeiro parafusar um lado e depois parafusar o outro, ele pode ficar penso, pode ficar esquisito. E se ele der mau contato, se ele não firmar bem no seu processador, ele pode ficar com problemas na hora de refrigerar e seu processador pode jogar a temperatura lá no alto. Então é bom você verificar se tá todos apertados certinhos, se estão todos certinhos, bem firmados, tá bom? Galera, a gente foi uns animais e a gente esqueceu de conferir se estava gravando, então uma parte do vídeo acabou se perdendo, que era a gente colocando a placa-mãe no nosso gabinete e parafusando. Mas geralmente a placa-mãe, ela vem com alguns suportes para você colocar, para que a placa-mãe não fique em contato direto com o ferro do gabinete, tá bom? Então a gente acabou perdendo a parte da gente colocando, mas não tem segredo, a gente só pegou e parafusou. Então vamos pular agora para a parte que a gente está colocando a fonte. A fonte não teve segredo nenhum, a gente só posicionou, parafusou elas e depois ficou separando aqueles cabos todos que vem grudado nela, sabe? Aquela cinta. Então essa foi a parte mais tranquila, tá, do processo. Fonte posta, então agora a gente vai colocar o nosso HD. E galera, por enquanto o meu SSD ainda não tinha chego, então a gente tava trabalhando só com o HD mesmo. O HD também não tem segredo, tá? Vai vir aquele cabinho que a gente chama de cabo SATA. A gente só vai pegar o cabo SATA, plugar no HD e plugar na placa-mãe. Não tem segredo. E quando o SSD chegou, eu fiz a mesma coisa, eu abri o computador de novo e só coloquei o SSD. O SSD é diferente do HD, ele não precisa do SATA, então você pluga ele direto na placa, tá bom? Para eu conseguir economizar o máximo de dinheiro possível, eu usei um HD de 1 TB que eu já tinha aqui em casa e o meu SSD também, que era de um outro notebook meu, que eu tava esperando o suporte chegar para eu conseguir pôr na minha placa-mãe. Mas o meu SSD é de 250 GB e então ele não cabe em nada. Apesar dele ter um processamento muito mais rápido que o HD, o armazenamento dele é muito baixo. E o SSD de 1 TB tava custando 1.000 pila, então a gente não tava com condição de acrescentar um orçamento de 1.000 conto no meu computador. Então eu peguei esse SSD pequeno mesmo, só para instalar o sistema operacional, para que o Windows funcionasse bem, funcionasse rápido, respondesse na hora que eu clicasse, e deixei o HD para colocar os demais jogos, para colocar programas. O que isso afeta no computador?
O SSD tem um processamento muito mais rápido que um HD, tá bom? Então, por exemplo, se eu for jogar um Resident Evil Hacking, que é o que eu tô jogando e vocês estão acompanhando aí no canal as lives, a tela de loading vai demorar muito, porque o HD ele vai buscar os dados do jogo no armazenamento e vai ter toda essa delay para procurar e processar. Já o SSD ele é muito mais rápido nesse processamento. Então, as telas de load vão ser maiores. Às vezes eu vou acabar olhando assim para um objeto e vendo ele meio bugado e renderizando na minha frente, porque o HD ele tem essa lentidão, tá bom? Mas é só isso que vai mudar. Feito isso, a gente vai ligar todos os cabos. Vamos ligar as fãs, o cooler, vamos ligar a fonte, vamos ligar o painel dele, tá bom? As portas USB. E depois, obviamente, a gente vai conectar a nossa placa de vídeo. Mas, galera, eu peço desculpa de novo, porque a gente novamente achou que tava gravando e no final a gente não tava gravando. Mas a placa de vídeo é a mesma coisa que o o SSD. A gente vai pegar, vai plugar ela como se fosse uma fita de Nintendo no encaixe e depois parafusar atrás as entradas, né, HDMI, etc, etc. Não tem segredo nenhum, tá? A placa de vídeo não tem segredo para encaixar. E feito isso, o nosso dragão tá pronto para voar, galera. O monstro tá pronto para voar. A gente vai fechar a tampa desse gabinete e vai fazer o primeiro teste nele, que geralmente a gente foi com o coração na mão querendo saber se vai dar certo ou não. Então, vamos pro nosso teste? Vamos ver, Julinho. Você quer ir lá? Não. Diga. Você não ligou ele? Gênio. Galera, foi aqui que nosso coração parou e a gente pensou, deu merda. Mas eu acho que isso é um evento canônico na vida de todo mundo que montou o PC, cara. Nossa, aqui o suor escorreu assim, frio pela testa. Até que eu, depois de muito quebrar a cabeça, fiz a seguinte pergunta pro Júlio. Você ligou a chave atrás? A chave na bolinha ou no risquinho? Tem, Luiz? Mas não roda a fã. Como não rodou a fã? Parece que não. Tá rodando, louco. Tá rodando. Deu vídeo, irmão. Vencemos. Vencemos, mano. O monstro.